Quando nasceram, elas passaram 16 dias na UTI e foi confirmado um caso raro na medicina. Elas têm 3 pernas, a digestão é feita em um mesmo estômago e as duas têm um ânus e somente uma vagina. Larissa e Lohane foram rejeitadas pela mãe, passaram a ser cuidadas pelos tios Sival e Luciana e foram eles que recorreram ao Jornal do Meio-Dia para fazer um apelo. As meninas precisavam de leite de soja, fraldas e, sobretudo, ajuda médica. O apelo foi atendido pelos telespectadores do Jornal do Meio-Dia. As gêmeas receberam alimentos e também assistência médica. Uma equipe do Hospital Materno Infantil, chefiada pelo cirurgião pediatra Zacarias Calil, fez uma avaliação minuciosa nas crianças e concluiu que elas tinham apenas uma bexiga e que só poderiam passar por uma cirurgia a partir de 1 ano de idade. Poucos dias depois, as duas passaram por uma bateria de exames. Os médicos queriam saber se elas tinham todos os órgãos. Eles descobriram que uma delas tem o coração do lado direito. Os exames mostraram também que Larissa e Lohane estavam bem de saúde. Os primeiros resultados saíram quando os bebês tinham 3 meses de vida. Na época, os tios receberam uma boa notícia. O governo estadual resolveu assumir o custo dos exames, dos remédios e da cirurgia das gêmeas. As meninas passaram por uma ressonância magnética e ficou confirmado que Lohane tem paralisia cerebral irreversível. As crianças sofrem uma cirurgia para a retirada de uma hérnia e continuam bem de saúde. Com quase 6 meses de idade, Larissa e Lohane foram avaliadas por um ortopedista que se comprometeu em participar da cirurgia de separação das duas. O médico Zacarias Calil, através da internet, manteve contatos com especialistas do mundo inteiro para obter informações sobre a cirurgia de separação das gêmeas. As duas se prepararam para a cirurgia. A equipe médica colocou expansores para acelerar o crescimento da pele, que deverá ser usada para cobrir parte dos corpos das crianças que ficarão expostos depois da cirurgia. Foram colocados expansores no abdômen e nas costas delas, injetados com silicone. A cirurgia durou 4 horas. 24 horas após a colocação dos expansores, as meninas foram levadas da UTI para a enfermaria. As duas apresentavam tranquilidade. As meninas reagiram bem, apesar de uma delas apresentar um pouco de febre. 1 semana depois da colocação dos expansores, as duas ganharam um quarto todo enfeitado. E há 1 semana, a equipe médica que irá fazer a separação das gêmeas esquiópagas anunciou a antecipação em 3 semanas. As meninas estão com 10 meses de vida e os preparativos com os expansores estão em condições de realizar a cirurgia. 1 mês depois de terem colocado os expansores de pele, Larissa e Lohane foram internadas novamente no materno infantil. Durante 3 dias, elas foram preparadas para a cirurgia de separação definitiva, que acontece hoje.